Olá a todos e a todas, eu sou o professor Wagner Conrad da UFMG e eu gostaria de convidá-los para essa nossa conversa sobre extensão universitária e convergência entre educação à distância e educação presencial. Eu gostaria de começar nossa conversa falando sobre a noção de convergência entre AD e presencial lá atrás nos anos 2000. Os desafios daquela época eram incorporar as novas metodologias de ensino à prática de ensino de disciplinas prioritariamente do ciclo básico. Isso incluía treinar docentes e discentes no uso dessas novas metodologias, que passava pela incorporação de novos recursos didáticos, ou seja, demonstrações, vídeos, lista de discussão pela internet, todo mundo deve lembrar bem disso, com indicação de sites que preferencialmente contivessem informações e aplicativos que fossem interessantes, no sentido de enriquecer o aprendizado e a relação entre o aluno e o professor. A ideia, pano de fundo, então, era incentivar os alunos a adotar uma atitude mais participativa e independente durante o seu aprendizado. Na física, isso passava por pequenos experimentos e indicações para a busca de informações complementares que fosse de modo mais efetivo. Isso passou, então, pelo desenvolvimento de homepages, roteiros de estudos, que definissem uma estrutura básica das várias disciplinas, permitindo que cada módulo se desdobrasse, na verdade, numa semente de um curso à distância no futuro. Para que vocês possam entender o que nós fizemos, então, para essa questão dessa insatisfação, numa primeira fase, que durou entre 2000 e 2003, nós centramos na produção de material de apoio didático. Então, a gente estava resguardado pela portaria 2253/2001, que regulava a oferta de disciplinas que utilizassem o método presencial, a preferência pelo blended learning, ou seja, a gente misturava atividades face a face com atividades à distância. Tivemos apoio da Prograde, do Instituto de Ciências Exatas, com recursos, bolsas para fazer esses desenvolvimentos materiais para os alunos. Tão motivador que observa o que aconteceu. Antes da gente aplicar, nós tínhamos 71% dos alunos com aproveitamento abaixo de 60% na prova, sem usar esses materiais iniciais. Logo depois que a gente aplicou, a primeira vez, observa, nós tivemos uma inversão de população. 68% dos alunos passaram a ter desempenho acima de 60% na prova. Então isso motivou a gente demais a trabalhar e nós passamos por uma segunda fase, que durou entre 2004 e 2007, que nós chamamos de implementação de disciplinas à distância. O marco legal aí era a portaria 4059 de 2004. Ela era uma portaria que nos resguardava para fazer os primeiros projetos pilotos. E nós optamos por fazer nas disciplinas que eram mais simples, que eram do segundo período, ondas e fluidos, e a do quarto período, que era termodinâmica e ótica. O que a gente queria com isso? Disciplina e ritmo de estudo. Ou seja, o aluno tinha que entregar semanalmente atividades que valiam a frequência, as avaliações eram presenciais, no sábado, idênticas do presencial. Então, nós fomos nesse trabalho. Só que para fazer isso, nós tivemos que desenvolver um portal de apoio didático. O que tinha nesse portal? Tudo que você pode imaginar. Cadastro, informações sobre o curso, fórum de discussão. A época não era tão simples quanto fazer agora. Eu tive que desenvolver isso tudo sozinho, na mão, fazendo toda a parte que envolvia homepage, com auxílio de alguns estudantes que entendiam também bastante do assunto. O que a gente fez? Diversos guias de estudo que serviam para os alunos acompanhando o conteúdo, e a gente tinha registro de frequência, de notas nessa estrutura toda. Nesse portal, por exemplo, você via uma lista, onde todos os livros, com todas as seções do conteúdo, porque os alunos reclamavam à época que não tinham dinheiro para comprar o material, então todos os livros que a gente tinha na biblioteca, nós indicamos em quais seções que tinha o material. Fazíamos a proporção de alguns experimentos que ele podia fazer em casa, aqui, por exemplo, ele soprando o ar em cima da folha para ver se a folha sobe ou desce. Então, vou deixar para vocês fazerem essa brincadeira em casa, vocês vão ver o que acontece. Até experimentos que eram mais difíceis, por exemplo, um laser de luz verde, super difícil naquele momento, super caro. A gente tinha dificuldade do aluno fazer sozinho à distância em casa. E entre 2007 e 2010, com os primeiros movimentos que nós tivemos nessa disciplina, resultados interessantes, eu vou mostrar o resultado conjunto daqui a pouquinho mais à frente, surgiu o Moodle e a Universidade Aberta do Brasil. Então veio aquela tendência de fazer muitas videoaulas, a gente fez slide PowerPoint com animação, banco de questão avaliativa, tudo isso para poder aplicar as disciplinas à distância, as primeiras a caminhar. Os bons resultados que foram alcançados nos levou a
fazer um projeto muito grande, que é chamado de criação de ferramentas de apoio didático para as disciplinas de física básica. Qual que era a ideia da época? Massificação. Tudo bem. Sem perda de qualidade já alcançada nas fases anteriores. Os primeiros resultados, né, da Universidade Aberta do Brasil, com os primeiros alunos formados, mostravam que isso funcionava. Então, permitia a gente trabalhar com muita consciência, né, do que precisava para fazer com as disciplinas semipresenciais. E a ideia sempre foi diminuir repetência e evasão, né, nas disciplinas à distância semipresenciais. Nós ficamos tão entusiasmados na época que nós resolvemos fazer as provas no computador. Em 2011, nós pegamos as provas que eram aplicadas em papel e transformamos essas provas para utilização no computador. Bacana. Só para vocês terem uma ideia, lembra daquela disciplina que eu comentei com vocês, Fundamentos de Mecânica? Só um resultado aqui entre 2009 e 2013. Dá uma olhada no aumento absurdo que nós tivemos de alunos querendo fazer a disciplina semipresencial. No começo, olha, você vê aqui os alunos, essa barrinha azul são os trancados, a vermelha são os infrequentes e verde são os frequentes. Tá? Aqui o total está colocado em roxo, né, dos alunos matriculados aqui ao final. Observa só o que acontece. Se a gente vai em 2010, você tem um aumento gigantesco no número de alunos matriculados e, apesar de pequenas tendências, você tem uma tendência de aumento do número de alunos matriculados. Ou seja, a disciplina passou a ficar atrativa, os alunos começaram a ir. E observa que, mesmo não muito claramente, você vê que tem uma tendência ao longo do tempo de diminuir um pouquinho o número de alunos que são infrequentes, né, que estão fazendo essa disciplina. Dá uma olhada numa outra disciplina, Fundamentos de Ótica. Observa aqui, está em termos percentuais. Azul, percentual de trancados. O vermelho é o percentual de infrequentes. E o verde, o percentual de frequentes. Observa aqui, ó, de 2007 a 2009, começa a diminuir. Mas olha só a partir de 2010, olha como que diminuiu absurdamente. Nós chegamos a ter um semestre que não tivemos ninguém infrequente. E olha o que aconteceu então com o número de percentuais de frequentes, a barrinha verde. Olha o tanto que ela sobe. Tá? Se você olhar, não adianta ser só frequente, mas também índice de aprovação. Se você comparar aqui nessa disciplina, a barrinha vermelha eram os reprovados, tá? E azul os aprovados. Você vê que a gente tem uma tendência maior de aprovação, de algum semestre a gente erra a mão, né, e vai tentando ajustar aqui e ali, isso já vê aqui em 2010, ó, mas a tendência grande ao longo do tempo, você tem de uma queda, né, no índice, né, de reprovados e um aumento muito grande no índice de aprovados. Ou seja, não só estavam frequentes, mas também tendo um índice de aprovação muito grande. Então, isso é o que nos entusiasmou demais, né, ou foi objeto de publicação aí, né, com o rádio 2012, 2014, né, nessa linha. Deixa eu repetir. A tríade ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, essa conexão com a convergência AD presencial, que precisa ser discutida de um modo mais amplo para que nós conseguimos ver a interpretação hoje, né, da convergência nesse referencial da extensão universitária, prioritariamente, que é a discussão que aqui queremos fazer. Lembrar que o grande impacto da educação à distância nas instituições públicas, né, de ensino superior foi por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Criado ali em 2006, basicamente começou a se efetivar em 2007, com os primeiros cursos de graduação e de especialização, foi o que trouxe, ao mesmo tempo, fomento e o início da organização da EAD nas instituições. Né? Pacto, né? Já viram, comentei anteriormente, né? Com no país. Esse modelo da UAB trouxe para as instituições a criação dos centros de apoio de educação à distância, CAEDs, SEADs, né, NEADs, que facilitou a implementação da educação à distância no país. Na FMG, por exemplo, o CAED, tá, é o órgão responsável pela formação inicial e continuada em EAD. Atua, né, o CAED atua. O sistema UAB CAPES, à época inicial, os cursos da SEB e da SECADI, atuou no programa Mais Médicos, fez parceria com diversos órgãos públicos e diversas unidades do FMG. E isso é o modelo que ocorria nas instituições públicas. Tá? Nas instituições da iniciativa privada, que desde 2007 já estavam tendo resultados interessantes, apesar de um monte de crítica, particularmente de conselhos regionais, né, dos CREAs, porque há um entendimento equivocado
né, claramente, porque a atribuição do CREA é regular se o aluno formado ele pode ou não ter atribuição em determinada formação. Por exemplo, o aluno não estudou sobre caldeiras, portanto, pode ter atribuição sobre caldeiras. Como é que um aluno que não fez só uma disciplina teórica de explosivos pode ter atribuição para manusear explosivo? É claro que não, vai matar todo mundo. O que os CREAs têm que fazer? Ajudar a fiscalizar se a ocorrência dos cursos está sendo feita da maneira correta. Mas a atribuição sobre cursos é do MEC. E o MEC tem a Secretaria de Regulação, ela fiscaliza. Agora, se o aluno chega com o diploma e não fez a disciplina adequada, não tem como. Ele tem que aplicar os testes e tem que regular. Um aluno não tem isso. É importante saber, e a gente recai naquilo que nos interessa mais, que é a extensão e a pesquisa. Por trás disso, o que nós precisamos discutir é como que se proporciona ao aluno da educação à distância condições de vivenciar o ambiente universitário em sua plenitude. Então, não é apenas a questão do aluno ter ou não ter determinadas disciplinas que são fundamentais para ele ter a atribuição, para que ele possa executar a sua profissão da maneira adequada. É preciso que a universidade não seja um colegião, né, onde o aluno vai, faz aquelas disciplinas, vai embora para casa e não vivencia esse ambiente na sua plenitude. Porque são as ações de pesquisa e de extensão que a universidade realiza, seja ela pública ou privada. Tá? Isso é que faz com que você modifique a formação do aluno. É isso que agrega. Ou seja, é isso que agrega. Vamos pensar na pesquisa. Ali nos anos 2010 até 2013, tá? Você teve uma profusão grande de eventos científicos, mas a gente pode dizer que toda instituição de ensino superior realizou pelo menos uma vez por ano um evento científico, a gente pode dizer ao longo dos últimos 10 anos. Isso trouxe um primeiro momento, né, para você realizar as ações de educação à distância, mas isso esbarra em situações do seguinte tipo. Você tem a criação de núcleos de pesquisa em educação à distância, por exemplo, do FMG, data de 2010. Mas nós não temos bolsas de iniciação científica para os alunos da EAD. A gente pode discutir, chegou o CNPq a proibir os alunos da educação à distância de ter bolsa de iniciação científica. Não dá para entender por quê. Porque o que impede um aluno de fazer pesquisa é a sua disponibilidade. E não necessariamente um aluno de EAD é um aluno que não tem disponibilidade para fazer pesquisa. Então, a se reconhecer esse detalhe. Nessa mesma linha, aí, entre 2010 e 2013, a convergência EAD presencial enfrentou um grande desafio, que é fazer com que as disciplinas e cursos utilizassem ações de EAD dentro dos 20% que a legislação permitia à época. Hoje nós sabemos que a legislação está permitindo 40% da carga horária num curso presencial. Isso levou à criação, né, de diversas estruturas, né? Um deles aqui no FMG, por exemplo, foi o Laboratório de Criação de Materiais Didáticos para EAD. Por que isso? Você precisava dar formação aos professores para a produção de material didático. Então, não é simplesmente achar que você vai produzir um material para EAD e que ele vai sair de qualidade. Mas, e é onde a gente encontra, nesse período, uma discrepância muito grande. Que apesar de você ter essa quantidade de eventos científicos, a extensão universitária estava jogada a segundo plano. Ou seja, a tríade ensino, pesquisa e extensão não estava funcionando. Foi onde a FMG teve um papel de destaque, né, particularmente na gestão do professor Fernando Fidalgo, à época, diretor de educação à distância. Nosso mestre maior sonhou um programa chamado Programa Aproxime-se. É o primeiro programa de extensão universitária na educação à distância nesse país. Esse programa, só para vocês terem uma ideia, resumindo, ele proporcionou atividades educativas para transformar o polo num lugar ativo de produção do conhecimento, divulgação do saber da ciência, da tecnologia, de formação de profissionais, que você pudesse encontrar. Os alunos eram bolsistas fomentados pela Pró-Reitoria de Extensão do FMG. Nós tivemos 13 bolsistas, todos alunos da educação à distância.
esses estudantes, bolsistas da educação à distância, eles tinham a missão de aproximar a comunidade dos polos, fazendo uma divulgação do conhecimento, mas buscando inicialmente quais eram os problemas que tinham na região que eram importantes ser discutidos. Com isso, a gente então ligava os polos com o saber da universidade, promovendo essa relação dialógica. Não é simplesmente a universidade levando conhecimento, mas buscando o conhecimento que era necessário naquele lugar, aprendendo com as pessoas. Ou seja, era a criação de um espaço para a discussão das questões atuais, para a elucidação de problemas que a comunidade vivia e, principalmente, fortalecer a formação do aluno de graduação à distância, além da própria atividade docente. Esse programa inédito, sonhado pelo professor Fernando Fidalgo, organizado de maneira sistemática pelo professor André Favacho, ambos são professores da Faculdade de Educação da FMG, e a primeira implementação nessa tentativa de conexão entre a educação à distância com a extensão universitária e a pesquisa, nós realizamos o primeiro colóquio de extensão universitária na EAD. Ele foi chamado de Conexet, em 2014. Nesse evento, o professor Daniel Mil conseguiu mostrar que não haviam registros de programas de educação à distância no país, mas nós conseguimos mostrar, numa reunião aqui com as instituições em Minas, que havia algumas ações, mas não envolvendo necessariamente os alunos da educação à distância. Então você vê que assim, esse pioneirismo aí ajudou, mas mostrou também que existia uma lacuna que precisava ser preenchida, que já estava tendo ações, mas que elas não estavam envolvendo os alunos da educação à distância. Esse momento ali em 2013, 2014, em que tinha uma profusão muito grande de ações por todas as instituições no país, uma discussão muito grande sobre a institucionalização da educação à distância nas universidades, na esteira da ação da UAB, com a pressão, com a formação de estudantes, com a formação de tutores, com toda a estrutura que ela tinha ajudado a criar, e mesmo na iniciativa privada também, já com uma atividade muito intensa, com cursos de qualidade, com a formação muito grande de alunos, começando a ter um domínio, né, grande de alunos da educação à distância, passando em primeiros lugares em concursos públicos, tudo isso fez com que a gente tivesse uma política de EAD no FMG que teve as seguintes metas prioritárias: batalhar pela integração dos ensinos presencial à distância, usar a educação à distância como indutor de transformação social, tentar contribuir para a internacionalização e visibilidade da UFMG via EAD, batalhar para a infraestrutura de suporte à educação à distância e, principalmente, fazer uma avaliação da EAD na UFMG em sintonia com o que estava acontecendo no resto do país. No que tange à convergência entre educação à distância e presencial, ficou patente que muitos professores queriam utilizar a educação à distância na educação presencial, mas faltava a eles essa formação, faltava a eles um apoio técnico para transformar a disciplina, porque por mais que o professor desejasse, ele não estava preparado. Foi então que nós fizemos um investimento grande nesse laboratório de criação de materiais didáticos para EAD, dando o suporte da maneira que o professor precisava. Se ele queria fazer uma disciplina completa, o CAED ajudava ele a fazer tudo. Se ele só queria uma ajuda para transformar um pouquinho o seu Moodle, essa era assim feita dessa maneira. Qual que foi o impacto dessa condição? É que os professores se sentiam um pouco desconfortáveis, porque apesar da portaria 1134/2016 do MEC ter mexido um pouco na regulação geral, a regulação interna estava faltando. Então o professor Eucídio Arruda teve uma liderança fundamental na UFMG, criando de maneira inédita a resolução 06/2016, do CEP, que legislava sobre as disciplinas semipresenciais. Ou seja, elas podiam ser totalmente à distância ou parcialmente à distância, tinham que prever os descontos presenciais, tinham que oferecer avaliações presenciais, prever atividade de tutoria, tinham que estar previstas no projeto pedagógico do curso.
E, à época, até 20% da carga horária podia ser feita pelo aluno por meio dessas disciplinas à distância dentro do curso presencial. Ou seja, apesar da regulação externa permitir, essa característica era o uso desses 20%, mas com condições que são condições de referenciais de qualidade da educação à distância. Esse limite de 20% da carga horária à época era calculado na carga horária de integralização do aluno, e não daquela disciplina, não daquele curso específico, daquele pedacinho do curso, mas no todo, assim como previa a legislação. E a gente dividiu isso em múltiplos de 15 horas, de maneira que se poderia articular um pedaço da disciplina à distância, um pedaço presencial, e isso começou a ter um impacto muito grande por toda a universidade. Tudo isso para que o aluno da EAD pudesse vivenciar, como eu falei anteriormente, em sua plenitude, a universidade, nós começamos a adesão da EAD a um projeto criado na Faculdade de Letras chamado UEADSL, Universidade, Educação à Distância e Software Livre. Essa ideia é muito simples. É um evento online onde os alunos começam a trabalhar com os professores durante o semestre sobre uma temática ou ligada à disciplina ou de interesse dos alunos. Os alunos produzem um texto para ser apresentado no evento. Os professores da disciplina formam um pool científico que lê o material e dá um retorno para os estudantes acerca da qualidade daquele material para apresentação num evento científico. Dessa maneira, aproximando os alunos das duas modalidades EAD e presencial, num evento online realizado uma vez por semestre, onde os alunos podiam apresentar isso à distância e, para acompanhar, não precisavam estar presencialmente, porque muitas vezes o aluno não tem tempo durante a semana, teria tempo só durante a semana, mas os eventos ocorrem durante a semana. Assim, você tinha um espaço de discussão que fortalecia a formação científica do aluno de graduação EAD ou do aluno da pós-graduação EAD, participando de um evento online assíncrono, onde o aluno assistia às palestras, tinha que fazer perguntas interagindo com o autor daquela palestra, e assim ele podia ganhar um certificado, ou de participante, ou de apresentação de trabalho, dessa maneira fortalecendo a convergência, essa interação. Foi criada, por exemplo, uma coleção chamada EAD para o Mundo. Qual que é a ideia dessa coleção? Muitas vezes, o material produzido na educação presencial, não pensado necessariamente para EAD, mas que com um pouco de trabalho poderia ser colocado como uma produção para os alunos da educação à distância, fomentando essa convergência. Ou seja, um material, por exemplo, esse Entre Linhas da Mecânica Lagrangiana e Hamiltoniana, são materiais, são notas de aula de 30 anos de experiência de um professor dando aula presencial, com um pouco de adaptação facilitado para os alunos da EAD. Ou seja, como que a educação à distância pode conectar com a educação presencial. E por fim, nessa questão do tripé ensino, pesquisa e extensão, onde eu acho que é importante falar da educação à distância como indutor de transformação social, porque esse é um ponto em que eu acredito que a gente também tem uma situação diferenciada em relação a algumas instituições, não que as outras não façam, mas que ainda se vê caminhando de uma maneira ainda num crescente. Lembre-se do programa Proxime-se, foi o motivador inicial para isso tudo, com estudantes da educação à distância. Só que percebemos em um determinado momento que a convergência EAD presencial estava falhando num ponto. A partir do momento que o programa só tinha alunos da educação à distância, ele não estava totalmente integrado à educação presencial, ele não estava servindo como um elemento de convergência. Por quê? Porque você tinha os alunos da EAD atuando naquele polo, eventualmente participando na universidade de eventos e vivenciando a universidade, mas você não estava fazendo em sua plenitude uma ação que é os alunos do presencial participando nos polos, conhecendo
a educação à distância e sendo elementos multiplicadores do conhecimento que é produzido na educação à distância, dos problemas que são vivenciados na educação à distância. Nesse momento, nós tivemos a ideia de selecionar alunos do presencial para trabalhar com os alunos à distância no programa Proxime-se, realizando as tarefas que eram propostas. Essa, eu diria que é uma convergência entre alunos do EAD e alunos do presencial, de maneira talvez jamais vista por aí. Porque a atuação deles era indistinta da modalidade, ou seja, os alunos, você não via diferença no seu desempenho, dependente da modalidade, mas mesmo assim houve uma sinergia de trabalho, uma troca de experiências que chegou a ser premiada pela universidade como uma experiência de transformação contemporânea. E, mais interessante, o trabalho foi apresentado por um aluno da EAD. O patrão desse aluno o dispensou para vir fazer essa apresentação na universidade. Você tem ideia da valorização desse resultado perante a comunidade do Polo. Essa experiência tão importante vem num crescente em que a educação à distância na UFMG começou a atuar e tendo muito sucesso em iniciativas de inclusão social. Ou seja, qual que era o impacto da universidade em seu território a partir dessa política de usar a educação à distância como indutora de transformação? Nessa linha de impacto da universidade em seu território, a Educação à Distância UFMG trabalhou em parceria com o Programa de Esporte e Lazer na Cidade de Vida Saudável, da Escola de Educação Física, na produção de materiais que eram utilizados na educação à distância nos diversos cursos, com parceria dentro da universidade. O Programa Dislexia Brasil, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, produzindo aprendizagem online para o entendimento do problema da dislexia em todo o país e em parceria com o Programa Dislexia Internacional, para se dar treinamento, entendimento e clareza dos professores nessa atuação, além da formação. Trabalhamos em sintonia com as APAES e o Departamento de Psicologia da UFMG no programa de capacitação em neuropsicologia. Por que isso? Porque os cuidadores não têm tempo, não podem deixar os meninos, as crianças, naquela situação de vulnerabilidade. Então, para você fazer a formação deles, tinha que ser uma formação à distância. Por que era importante? Por um entendimento, para a formação das pessoas que são daqueles cuidadores, para que as pessoas que precisam do apoio da APAE não ficassem com um profissional que não estava entendendo com clareza a origem daquele problema, a origem do problema daquelas crianças. Capacitação para eliminação, por exemplo, da hanseníase no estado de Minas Gerais, porque a identificação correta da doença é fundamental. Isso é um trabalho feito em parceria com a Escola de Enfermagem da UFMG. Tratamento do tabagismo, não precisa nem comentar todas as causas que tem sobre isso com a Faculdade de Medicina da UFMG. E a capacitação dos servidores do sistema prisional, ou seja, formação em loco de todos os agentes e servidores do sistema prisional no país. Nem preciso aqui comentar toda a dificuldade e necessidade de políticas públicas, das noções para gerenciamento de crises, conflitos no sistema prisional. Essa formação atingiu 35 mil pessoas no país inteiro e ainda vai fazer mais. Essa é uma ação de educação à distância, provocando transformação social, porque muitos desses agentes, às vezes, só conseguem estudar durante a madrugada. Por fim, toda a extensão universitária na educação à distância teve uma consolidação em um evento, o segundo Conexed, aquele primeiro feito em 2014, no primeiro momento que não tinha nada. Ele veio mostrar a evolução de toda a extensão universitária na educação à distância feita no país
com muita indução, feita a partir do primeiro ConexED. E aqui nós tivemos uma ação super interessante, que os estudantes coordenaram uma mesa, sozinhos, escreveram um capítulo científico dentro de um livro de extensão universitária na EAD, contando esses desafios, essas experiências, na indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, que eles conseguiram. Com a supervisão dos orientadores, mas eles escreveram sozinhos, eles tiveram uma ação sozinha, o que mostra o impacto dessa ação de extensão universitária, do programa Aproxime-se e de toda essa indução para a formação do estudante. O acesso aos estudantes do ensino presencial, do ensino à distância, numa convergência última. Então, mostra que a convergência está muito ligada à questão da extensão universitária. Por fim, eu quero dar para vocês um fechamento de toda essa conversa com um novo aspecto da convergência. Eu começo relatando a evolução do conceito de convergência AD presencial, feita pela Fernanda Campos, aluna do professor Fernando Fidalgo, em sua tese de doutorado em 2017, que vai ter um avanço aqui em 2018, como eu vou comentar a seguir. De acordo com a Fernanda, a convergência se consolida nas relações sociais criadas em rede e mediadas por tecnologias digitais da informação e comunicação que ampliam os paradigmas educacionais, os locais de ensinar e aprender, as relações entre professores e estudantes. Como consequência dessa ampliação do conceito de convergência na educação, durante uma discussão dos desafios do ensino superior EAD em 2017, Fernanda Campos e o professor Fernando Fidalgo, eles mostraram que a convergência na educação é resultado de múltiplas dimensões. As tecnologias da informação e comunicação, material didático, as relações pedagógicas, as formas, o espaço físico e virtual, as modalidades EAD e presencial, implicando que antes de ser material, a convergência é social. Não sei se vocês conseguem perceber, comparado com aquela noção dos anos 2000, em que você está preocupado em colocar as portarias, tentando institucionalizar e tentando colocar a convergência na produção de material didático, você vê que é uma ampliação. Ela, em seu estudo durante o doutorado, ela percebeu que essa ideia de convergência entre a educação à distância e presencial que estava sendo colocada era muito, mas muito superficial. Usava demais, que ela é, acima de tudo, social. Vocês conseguem começar a perceber aqui um gancho entre a EAD como indutora de transformação social e a nova visão de convergência na educação. Na continuidade dessa discussão, Fernanda Campos e o professor Fernando Fidalgo, eles apontam como elementos de convergência 1. A flexibilidade curricular. 2. A interação e colaboração. 3. As comunidades de aprendizagem. 4. O Blended Learning e Mobile Learning com convergência na sala de aula. E por último, os recursos didáticos e convergência das TEDx no currículo. Agora, deixa eu tentar mostrar para vocês onde eu estou reconhecendo esses elementos de convergência na educação no trabalho feito no FMG, e vocês vão ter uma ideia de que como que isso está nas outras instituições, vocês vão poder ter um panorama. Dentro desse referencial ampliado de convergência na educação, eu gostaria de tentar identificar alguns elementos realizados aqui no FMG. Como um elemento de convergência na flexibilidade curricular, eu identifico a Resolução CEP 06/2016, onde as disciplinas da educação à distância poderiam ser oferecidas dentro do presencial, na forma integralmente à distância ou
como parte à distância, parte presencial. Então você consegue fazer esse primeiro momento de convergência. Na questão do blended learning no mobile learning, de convergência na sala de aula, das próprias TEDx no currículo, eu identifico todas as ações que são do laboratório de produção de materiais didáticos para EAD. Um exemplo muito claro, esses que eu discuti logo no início, da motivação, departamento de física, que acabou realizando essa movimentação toda de produção de material didático e a utilização dele integralmente na sala de aula. No que concerne aos recursos didáticos, né, e tecnologias digitais no currículo, eu colocaria a coleção EAD para o Mundo. Por quê? Ela forma uma convergência a partir do momento em que você busca professores do presencial nessa produção de material didático com pequenas adaptações para a educação presencial. Então, você disponibiliza materiais, ao mesmo tempo que a UAB ela disponibiliza todo o seu material produzido para a educação presencial, de forma gratuita. Consequentemente, a produção dos repositórios vai acabar dando uma visibilidade maior a esse material que está normalmente muito espalhado por aí. Dentro do elemento de comunidade de aprendizagem, eu acredito que esse evento online e assíncrono, chamado UEAD-SL, Universidade de Educação à Distância e Software Livre, ele atende perfeitamente a essa noção, porque você tem os alunos do presencial se relacionando com os alunos da educação à distância num evento científico, coisa que normalmente é restrita aos alunos da educação presencial, porque durante a semana, onde a maioria dos eventos ocorre, você não consegue a participação intensa dos alunos da EAD. Dessa maneira, você força esse aprendizado de maneira comum. Por fim, eu acho que aqui a UFMG tem um papel de destaque, um papel de indução, particularmente nessas ações de EAD como indutora de transformação social, incluindo, tá? Aqui eu faço um destaque, a concessão de auxílio estudantil, tá? Porque estudantes de EAD conseguiram auxílio para vir participar na universidade de eventos, em pé de igualdade com os alunos da educação presencial. Eu destaco os colóquios Conexed, desde o primeiro em 2014 e esse segundo em 2018, onde nós vemos claramente um avanço da educação à distância dentro da extensão universitária, algo que não existia, feito em todas as instituições, mas você vê claramente que é um momento de convergência, e aí, é claro, o programa Aproxime-se, ele é esse ponto de convergência nesse elemento que eu chamo de interação e colaboração. Quando nós colocamos os alunos da educação à distância, junto com os alunos do presencial, no programa Aproxime-se, em diversas dessas ações de indução social, de transformação social, nós impactamos o território de atuação da universidade. Com isso, você converge a interação e colaboração num nível em que você não vê a distinção da modalidade dentro das ações dos estudantes. E é isso que eu acho que é fundamental dentro desse novo conceito ampliado de convergência na educação. Ou seja, você viu que nós partimos de uma discussão muito focada lá em dos anos 2000, pensando em ter uma participação mais ativa dos alunos, que acabou culminando com a produção de curso à distância e esse impacto todo que a UAB trouxe para a educação pública no país, na educação privada, esse trabalho intenso, né, das instituições de colocar em pé de igualdade toda a formação em AD com a formação presencial, com resultados que a gente vê visivelmente, os alunos sendo aprovados em primeiros lugares nos concursos, tendo seu desempenho profissional independente, né, do mesmo pé de igualdade. Eu acho que a gente, então, consegue, dentro dessa estrutura, mostrar que o conceito de convergência ampliado pela Fernanda Campos, pelo professor Fernando Fidalgo, ele está muito atendido, mesmo que a gente não tenha percebido que estava fazendo essa caminhada da convergência,
todos os elementos estão aí, estão atendidos. E é claro que vocês vão identificar outros elementos. É claro que outras instituições vão ter ações que aqui não estão relatadas, até porque é difícil, né, de perceber isso todo no país. Eu acredito que essa temática ela vai ter um impacto muito grande nas próximas discussões científicas que estão por vir. Então, nesse sentido, eu encerro a minha colaboração, agradeço imensamente o tempo que vocês levaram para me escutar. Eu sei que foi mais longo do que a gente gostaria, mas é porque foi necessário contextualizar essa situação toda para que vocês pudessem ter clareza da identificação dos elementos de convergência dentro de toda essa discussão. No mais, muito obrigado, está aqui o meu contato e eu espero encontrá-los na discussão aí dentro do terceiro web seminário. Muito obrigado.